bate na Júlia, né? A minha menina não cresce, ó, Ju, ó o cotô. Eu pintei. A minha cresce muito. Ela não cresce, menina, quebra, fraquinha, não sei o que acontece com a minha unha. Sua unha é bonita. Vamos lá, Mari, tudo bem, Mari? Oi, Pro. Oi, Pro. Oi, Cá. Tudo bom, gente? Fim de semana, tudo tranquilo? Sim. Sim, Dia dos Pais. Fez um solzinho bom até, né? Ah, não sei. Eu não fui lá fora. Ixi, bicho, tá tão baixinho. Ah, o meu som tá baixo. Ô, meus amores, eu vi lá no Facebook, a professora Josi colocou a... Vocês se transformaram, né, em algumas outras celebridades lá, eu adorei. Obras. Eleitor de Arrasaram, hein? Nossa, eu fiquei assim, falei, caramba, não é possível. Foi muito legal, adorei. Capricharam, hein? Foi difícil? Não. O meu eu achei um pouco difícil pra colocar um cabelo daquela cor lá. É, mas, gente, vocês são demais, né? São os artistas. Nossa, ficou muito bom, parabéns, viu? Estão famosos aí. Tá todo mundo falando disso daí. São muito famosos. Parabéns. Vamos ver se o pessoal entra aí, né? Faltando uma turminha, né? A gente começa aí a nossa semana. Lembrando, vocês têm a apostila, né? Ju, Mari, Rian e Camila? Tem. Sim. Tá bom, vamos devagarinho aí. Esperar um minutinho, né? Ver se o pessoal entra. Por E que aí, vocês não joga aqui? né? A volta às aulas para outubro? Eu não vou voltar. Não, né? Eu também não. Ah, menina, esse ano tá complicado, hein, galera? Que ano difícil, né? Puxa vida. Esse ano já acabou. Meu, a gente foi pra escola um mês e pouco, né? Aham. Que ano difícil, viu? Mas vocês estão conseguindo aí absorver as coisinhas? O que vocês acham? Aí dá para absorver um pouco? Vocês que entram todos, Dá. aí, o oitavo, aí que tá firme, dá? Mas absorve Dá. mais aqui? Ou lá na sala de aula? Ou é igual, é diferente? Como é que é? Me conta aí. Eu acho que eu tô melhor aqui, prof. Eu também tô melhor aqui. O quê? Ah, fala Aham. sério, hein? Tá vendo? Olha aí. É o Rian. Tem elogios, Rian. A gente tem reunião, né? Também online. O pessoal tá elogiando pra caramba você, Rian. Tá bem diferente. Mas tá bom. Ah, gente, fico contente, né? Que vocês estão absorver aí um pouco e é difícil, mas parabéns. Vocês viram? Acho que eu não sei se a Ju já avisou que acho que já tem média lá no Sponte, vocês viram? Não? Não? Eu acho que já está liberado lá. Ela pediu para lançar na sexta, eu não sei se ela já, todo mundo lançou, está liberado, se não está. Depois... Eu já vi as notas, menos de artes, eu acho. Ah, é? Ah, tá. Tá bom. Tá, então tá lá. Se a Camila chegou a ver, tá lá. Então, beleza, dá uma olhadinha lá depois, tá? E que mais? E o livrinho, hein? Vocês estão lendo? Quem que tá lendo o livro? Tá lendo o livro? Mariana, Rian? Tá lendo, Rian? Já leu, cá, o livrinho? Uhum. Eu já enviei a atividade. Opa! Ele é rapidinho, né? De ler. Rapidinho. Beleza, tá bom, depois eu olho lá. Belezinha. Tá bem tranquila, né? A atividade também. Tá tudo tranquilo, né? Livrinho, tranquilo. Eu achei que a atividade pro ela tá muito repetitiva, toda hora volta. O narrador é o personagem, só fica falando do narrador. Não falou que ele pegou o ônibus, o cavalo morreu, não sei o que, pra lá. Depois, verdade, eu até concordo com você. Eu achei que eu deveria fazer
sem ser tanta alternativa, para vocês escreverem mais, eu achei. A gente falar qual parte a gente mais gostou, ou resumo do livro, não sei. Sim. Mas deu certo fazer? Deu. Deu, tá bom. Tá. Eu também, depois que, né, tava pronta, eu também pensei nisso. Claro, mas agora já né? Porque as outras eu faço diferente, né? Eu peço para desenvolver mais, é verdade. Eu concordo com você, Ká, ó. Boa. Ali na atividade só falou mais do narrador. Tá bom, dele, tá bom. Mas vamos embora. Então, quem não leu ainda, né? Lê, tem atividade lá até o dia 24. Tá bom. Quem que falta entrar em Luiz e a Cléo só? Eu vou começar, aí se eles entrarem, ver se eles conseguem acompanhar. Tudo bem? Para quem eu não falei bom dia, Maria Clara, Duda, Gui, tudo bem com vocês? Bom dia, Pro. Tudo joinha? Tá bom, Gui, tá bem, Gui? Tá bom, e a Duda, tranquilinha, Dudinha? Ô, Duda, você tá com a apostila? Professora, tô. Não entendi, meu anjo. Tá tão baixinho? Eu tô com a apostila. Já peguei. Já? Ah, tá bom. Você também já fez, a Maria Clara também já fez. Nossa, gente. Opa! Ela tá terminando de ler ainda. Bom, parabéns, hein? Vocês estão ligeirinhas. Tá ótimo. Já fica livre, né? Por isso que eu já mandei, né? Eu falei, porque às vezes a pessoa lê o livro. Você chegou a fazer resumo, Cá? Fiz, ó. Só que eu fiz bem curtinho. Que bonitinho. Professora, eu acho que não precisa de outra, porque eu não achei repetitivo. Pra mim, só tinha um que falava do narrador. Cada um falava de uma coisa. Não vou fazer outra. Não vou fazer outra. Essa aí vai ficar assim mesmo. Não vai ficar essa mesmo. Não vou mudar. Mas é que as outras, né, eu acabo fazendo em forma de pergunta, né? Essa daí eu montei um pouquinho diferente, mas eu até concordo com a Cá. Depois que eu terminei, eu falei, não vai dar para fazer outra. Mas se tiver outro livro, aí eu faço como de costume, né? Para vocês desenvolverem, escreverem mais. Eu achei que ficou um pouquinho truncado. Sei lá também. Não achei que ficou tão legal. Mas tá bom. O livro, né, também é diferente, né? O que vocês acharam, assim, vocês que leram aí? Acharam diferente do que vocês têm costume de ler ou não? Eu não tenho costume de ler nada, mas interessante. Você achou interessante ou não? Uhum. Achou? É interessante. Eu fiquei meio... Eu só achei meio estranho, assim, no final. Do nada, deu um beijo de curu. De repente. Tá bom, eu achei... É uma história, né, então... Tá bom. É um pouquinho diferente, né, do que vocês... Esse livro aí, o pessoal do ensino médio lê também, sabia? Ensino médio já lê. Eu vi alguns vídeos, várias pessoas fazem tipo um filminho. Que legal. Dá pra fazer mesmo, né? Uhum. Dá pra fazer. Boa ideia, hein, Cá? Vocês gostam, né? Boa ideia, garota. Vambora, turminha. Hoje a gente vai falar um pouquinho, acho que a maioria já sabe, né? Sobre o hífen. O que é hífen mesmo? Hífen, essa palavra bonita. É aquele tracinho que separa as palavras, tipo... Deixa eu pensar. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Guarda-roupa. Isso, boa, gostei. Então, né, é muito, muito simples o hífen, só que às vezes confunde. E aí, teve uma mudança, né, um tempo atrás, o novo acordo ortográfico, né, mexeu em algumas palavrinhas, o que era junto separou, o que era separado juntou, mas muito, muito simples, tá bom? Então é isso aí, turminha. O hífen é aquele tracinho
separa uma palavra composta, né? E outra, separa as palavrinhas compostas. Duas palavras que às vezes, né, formam uma só, tem um só significado, duas palavras com significados diferentes que formam um só significado, né? Como o arco-íris, guarda-chuva. Tipo, vender, vender-se, vender-se, sei lá. Isso, separa também, né? As palavrinhas, ó, vende-se, né? Separa muita coisa na separação de sílabas. Aluga-se. Separação de sílabas, é tudo hífen, tá? Aquele tracinho é chamado de hífen. Quando você termina lá, tá terminando a linha, tem que separar a sílaba para ir para outra linha também, é chamado de hífen. Então, é molezinha. A maioria das palavrinhas compostas, olha só, hein? A maioria, 90% de palavrinhas, duas palavrinhas, elas têm o tracinho, tá? A maioria tem. Só que aí, com esse novo acordo, mudou algumas coisinhas, tudo bem? Eu vou colocar um videozinho aqui, uma moça explicando com os exemplos. Depois também eu fiz um resuminho, mas é tranquilinho isso, tá bom? Vamos lá? Aniversário americano, está na oferta uma festa. Festa surpresa. Calma aí. Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender a usar o hífen. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Usamos o hífen nas palavras compostas. Palavras compostas são aquelas que unem dois termos para formar uma só palavra. Exemplo, amor perfeito, beija-flor, sempre viva, tenente coronel, etc. Também usamos para ligar pronomes átonos, me, te, se, le, o, a, nós, vós, lhes, os e as, a verbos e a palavra eis. Exemplo, deixa-o, dir-se-ia, ei-lo, etc. Também empregamos o hífen em adjetivos compostos. Exemplo, latino-americano, rio-grandense, cor-de-rosa, etc. Nas palavras formadas por elementos e prefixos que têm acentuação própria. Exemplo, além-mar, pós-operatório, pré-nupcial. Depois da palavra bem, quando ela vem antes de palavra que tem vida autônoma e quando pronúncia exigir. Exemplo, bem-amado, bem-me-quer, bem-vindo, etc. Nos encadeamentos de palavras, ou seja, quando duas ou mais palavras são combinadas entre si. Exemplo, ponte Rio-Niterói, linha aérea Rio-Paris. Quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com a mesma vogal. Exemplo, anti-inflamatório. O prefixo termina com i e a palavra começa com i, então usamos hífen. Micro-ônibus e etc. Nesses dois exemplos, o prefixo termina com a mesma vogal da palavra que vem a seguir. Quando isso acontece, usamos hífen, mas há exceções, que são as palavras cooperar, reescrever, pró-insulina e tem muitas outras. Com prefixos, usa-se o hífen diante de palavras iniciadas com H. Exemplos, anti-herói. Anti é o prefixo, a palavra herói se inicia com H, então eu uso hífen. O mesmo para anti-higiênico, onde anti é o prefixo, higiênico começa com H, uso hífen. Co-herdeiro, co é o prefixo, herdeiro começa com H, uso hífen. Extra-humano, extra é o prefixo, humano começa com H, uso hífen. Pró-hidrotópico, pró é o prefixo, hidrotópico é a palavra iniciada com H, eu uso hífen. E o mesmo para sobre-humano, sobre é prefixo, humano com H, empregamos o hífen. Quando o prefixo terminar em consoante e a segunda palavra começar com a mesma consoante. Exemplo, subbibliotecário. Interregional, super romântico. Não se usa hífen quando a segunda palavra começar com R ou S, depois de prefixo terminado em vogal. Nesse caso, a consoante é dobrada.
religioso, começando com R, então eu dobro o R. Antissocial, prefixo anti-social, palavra iniciada com S, eu dobro. Contrassenso, prefixo contra, senso, palavra com S, eu dobro S. O mesmo para ultrassom, prefixo ultra, som começa com S, eu dobro S. Então, o prefixo terminou em vogal. A palavra que o acompanha inicia com R ou S. Nós dobramos o R ou o S. Não usamos hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de R ou S. Exemplo, antinatural. Anti é o prefixo, natural é a palavra. Não começa com R nem com S. Eu não vou usar nem hífen e nem vou dobrar, então fica antinatural. Anteprojeto. Prefixo ante, palavra iniciada com consoante diferente de R ou S. Eu escrevo tudo junto. Contra-cheque. Prefixo contra. Cheque, palavra iniciada com consoante diferente de R ou S. Eu escrevo tudo junto, etc. E por fim, não se usa hífen quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começar por uma vogal diferente. Exemplo, autoaprendizagem, prefixo alto, palavra aprendizagem. Temos aqui duas vogais diferentes, eu escrevo tudo junto. Autoestima, auto é o prefixo, estima é a palavra, temos aqui duas vogais diferentes, eu escrevo tudo junto. Coedição, prefixo co, palavra edição, duas vogais diferentes, escrevo sem hífen. E o mesmo para infraestrutura e etc. Agora dê pausa no vídeo, copie o exercício. Tá, exercício a gente vai fazer o da... Tem bastante na apostila, tá? Deu para pegar um pouquinho? Sim. Sim. Para frisar mais, ó, eu vou colocar... cada um vai ler um pedacinho, tá? Tem mais exemplos de hífen. E aí, cada um lê um pedacinho. Vamos tentar acompanhar, tá bom? Cada um lê para frisar mais um pouquinho, tá? Vamos lá, já vimos o vídeo. Ô, Gui, dá para ler hoje, Gui? O hífen é usado em substantivos compostos, Aqui em palavras... Em cima. Onde? Em cima. O hífen é um... Ah, sim, já tá aqui, tá? Tá bom, bora. Sim, eu tô aí. Tá bom, pensei que você estava bora. Tá. O hífen é usado em substantivos compostos, em palavras formadas por derivação prefixal, em locuções, na colocação pronominal, na divisão silábica, indica a união semântica de duas palavras. Tá bom. Vamos lá, Dudinha, consegue ler hoje? Duda? Não? Vamos lá. Ô, Luiz, bora lá ler? Luiz? Gente, o que está acontecendo? Luiz, Duda, não podem falar, não conseguem ler? O que A Duda falou que não dá para agora. Ah, tá. E o Luiz? Luiz também não? Bora, Júlia. Uso do hífen e substantivo composto. O hífen é usado na formação de substantivo composto por justaposição. Segundo o atual acordo ortográfico, o hífen é utilizado nas palavras compostas por justaposição sem elementos de ligação, cujos elementos formam uma unidade com significado próprio. Substantivo composto com hífen. Matéria-prima, arco-íris, decreto-lei, ano-luz, guarda-chuva, segunda-feira. Então tá bom, duas palavrinhas, né? Se elas estiverem separadas, têm significados diferentes. Mas quando elas se unem, o significado é outro, né? Então, usa o hífen, tá bom? Molezinha, né? Vamos lá, Mari. Mari. Eu tô aqui.
É para ler só Aqui é só esses exemplos, ó. Vamos lá. o primeiro, o amarelinho, ou tudo? Tudo, né, Tudo, professora? o amarelo e o exemplo. Tá. Além disso, o hífen é usado em Grã-Bretanha, Grão-Pará, Passa 4. Tá, lê o Nomes, próximo. nomes de espécies botânicas e zoológicas. Bem-te-vi, erva doce, andorinha do mar, capinha-açu. Tá, e lê esse também, com mal e bem. Palavras com advérbios mal e bem. Mal-estar, bem-estar, mal-humorado, bem. E palavras com além, a quem, recém e sem. Recém-nascido, além fronteiras, sem vergonha. Tá bom. Camila, quer ler, Cá? Com a nova ortografia, o hífen foi abolido nas palavras compostas por justaposição, quando já se perdeu esta noção de composição. Substantivos compostos sem hífen: girassol, madressilva, paraquedas, paraquedista e paraquedismo. Tá bom, então, ó. Com hífen. Peraí, Cá. Esse daqui, por exemplo, não tinha um tracinho, né? Tinha o hífen. Mas aí já ele foi abolido e virou uma palavrinha com significado só, né? Girassol, planta, paraquedas, tudo bem? Foi abolido. Antes tinha o hífen, certo? Vai lá, Cá. Pode continuar, meu anjo. Com hífen. Segunda palavra com a mesma letra. Micro-organismo, micro-ondas, contra-ataque, contra-atacante, anti-inflamatório, sobre-exaltar, sobre-erguer, extra-amazônico e extra-alcance. Tá bom. Com hífen. Peraí, Cá. Com a mesma letrinha, né? Então separa, tá bom? Não dobra. Com a mesma letra e nesse caso aqui foi tudo um vogal, tá bom? Então separa. É bastante coisa, né? Mas vocês pegam. Então vai, meu anjinho, lê mais essa. Com hífen. Segunda palavra com H. Micro-história, contra-habitual, anti-higiênico, sobre-humano, extra-humano, extra-hospitalar. Então, ó, toda segunda, né? Quando for duas palavrinhas, e a segunda começar com H, tá bom? Super-homem, tá? Maria Clara, lê aqui. Maria? Não se usa o hífen em todas as outras situações, sendo o prefixo escrito junto à palavra já existente. Salienta-se que nas formações em que o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com as consoantes R ou S, essas consoantes deverão ser duplicadas. Sem hífen. Microbiologista, micronutriente, anticoncepcional, contra-cheque, contraproposta, sobrenome, sobrenatural, sobremesa, sobreaviso, extrajudicial, extragaláctico, galáctico, extranormal. Tá, ó, então nesse caso aqui, terminou, né, o prefixo terminou em vogal e a outra palavrinha consoante. Então junta, tá bom? Vogal e consoante juntou. Beleza? E agora o que duplica, lê pra gente qual que é, então. Sem hífen, com consoantes R e S duplicadas. Microrregião, microsegundo, antissocial, antirrugas, contrassenso, contrarreforma. Tá bom. E que... Ian, lê pra gente. Tá escutando bem, prof? Tô sim. Casos específicos do uso do hífen, com prefixos. Nos prefixos sob e sub, além do H e do B, também utiliza-se hífen quando a segunda palavra começa com a letra R. Subbibliotecário, subbase,
sub-região, sub-reino. Tá bom. Então, a palavrinha, tudo que for sub, né? E a segunda palavrinha começar por, né, além, né, do H e do B, por R, tem hífen também. Continua, Rian. Continua. Sim. Com o prefixo co, apenas se utiliza o hífen quando a segunda palavra começar com H. Em todas as outras situações, não se utiliza o hífen. Cooperar, coordenar, coadjuvar, coprodutor, copiloto. Tá bom. Quem não leu ainda? Vamos lá. Luiz, não dá para ler? Luiz e Duda, né? Tá faltando mais alguém ler? Luiz, tá tudo bem? Não pode ler? Prof, o Luiz, É que eu leio? ele normalmente fica na casa. Ele falou que tava na casa da avó dele, lá o Wi-Fi é ruim. Aí se Tá ele bom. liga a Então câmera e o lê. microfone. Vai lá, tá bom. Obrigado, Rian. Lê ou cá? Com prefixos pró, pós e pré, utiliza-se o hífen quando os prefixos forem tônicos e autônomos da segunda palavra. Pós-graduação, pré-fabricado, pró-vida. Tá. Pré-cozido. Pode ir. Com os prefixos circo e pan, utiliza-se o hífen quando a segunda palavra começa por vogal, M, N ou H. Circunnavegação, pan-americano, circunmurado. Com os prefixos ex, vice, utiliza-se sempre o hífen. Ex-diretor, vice-presidente. Uso do hífen em locuções. Segundo o atual acordo ortográfico, não deverá ser utilizado o hífen nas locuções substantivas, adjetivas, pronominais, advérbios, prepositivas ou conjuncionais. Dia a dia, fim de semana, sala de jantar, cão de guarda, cor de vinho, café com leite, à toa, à vontade. Tá, peraí, cá. Então, nessas conjunções, não tem o hífen, tá? Mas tem algumas outras, né? Tem umas exceções que a gente já vai olhar aqui que já tem significado próprio, tá? Foi considerada que tem significado próprio. Então, talvez vocês confundam essas locuções, né? Locuções são as três palavrinhas juntas, ó. As que têm significado próprio e que vai ter tracinho, lê aí, tá? São exceções a essa regra algumas locuções consagradas pelo uso, com significado próprio. Água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa. Tá, então essas são consideradas palavrinhas que já têm significado próprio. Uniu as três, e aí pode ser que confunda, tá? Aí a última aqui, quer continuar? Lê, cara, é só mais essa. Quero. Tá, então... Uso do hífen na locução pronominal. O hífen é usado na ligação dos pronomes pessoais oblíquos, átonos, aos verbos, proporcionando a locução pronominal. Em mesóclise, intercalado no meio do verbo, e enclice depois do verbo. Oferecer-nos-ão, mesóclise, oferecer temos, mesóclise, e ofereceram-me, enclice. Tá bom, obrigado, Cá. Então, vamos lá. Então é isso, o hífen é aquele tracinho que usa para separar palavras compostas, separar sílabas, colocar, né, pronomes, separar os pronomes átonos, e tem essas regrinhas, tudo bem? Teve alguma mudança e vocês conseguiram pegar alguma coisa? Vocês já sabiam como separar as palavrinhas, se tinha ou não tinha hífen?
Tinham dúvidas? A gente já tinha visto. Já tinha visto isso, né? Tá bom. A gente viu o ano passado, cara? Tinha no livro do ano passado? Ah, não sei. Não sei nem qual ano foi, mas a gente já viu. Ah, que bom, tá. Então, ó, no geral, meus amores, no geral, as palavrinhas, elas têm o hífen. Aí tem algumas regrinhas, né? As mais conhecidas, né? É assim, vogais diferentes, né? Junta, alto, escola, né? Terminou com O, começou depois com E, junta. Então, vogais diferentes, junta. Vogais iguais, né? Separa, tá bom? Consoantes, vogais e consoantes também, né? Também junta. E nas locuções prepositivas, tudo bem? Antes de H, sempre vai ter hífen. Se eu falar assim, supermercado, não tem hífen. Se eu falar super-homem, já vai ter hífen, tá bom? Porque tem o H, certo? Então, vamos lá. Antes das palavrinhas ante, né? Sempre vai ter antes de, depois de ex, depois de visto. Então, a maioria tem. O que vocês acham de começar? Tem bastante exercício. Vamos começar? Ou quer? Uhum. Tá bom. Ó, então vamos lá, na página aí de vocês. Página 26. Tem um texto, não é? Vamos ler o texto? E aí a gente começa os exercícios na outra aula. Quem vai ler? Posso ler o primeiro parágrafo? Deixa eu ler o segundo. Tá, você leu o último, Kat. Você leu agora. Deixa eu ver aqui. Eu. Tá, a Mari leu o primeiro. Maria Clara o segundo. E a Camila o terceiro. Bora. Exposição em São Paulo conta a história do futebol feminino. Antecedendo a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começa na próxima semana na França, o Museu do Futebol em São Paulo abriu uma exposição temporária que celebra as mulheres no futebol. A mostra, chamada Contra-Ataque. As mulheres do futebol vai até o dia 20 de outubro. Tá, Pode? vai, Maria Clara. O nome Contra-Ataque é uma referência ao momento emocionante que uma equipe recupera a posse de bola e avança para o gol, e virou uma metáfora para a exposição. Com curadoria da ex-zagueira e capitã Aline Pellegrino, da pesquisadora Aira Bonfim, da jornalista Luciane Castro e da coordenadora do Centro de Memória do Esporte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Silvana Goelner, a exposição apresenta vídeos, fotografias e objetos no acervo pessoal das atletas. Há também um panorama com fatos que apresentam desde a proibição da prática do futebol pelas mulheres. No Brasil, ele foi proibido de 1941 até 1979, poucos anos antes de ser regulamentado. Até a 8ª edição da Copa do Mundo, esse panorama apresenta, por exemplo, medalhas que foram conquistadas pelo futebol feminino do Brasil. Tá bom. Vamos fazer assim? Vamos encerrar essa, aí a gente segue firme com os exercícios na outra, pode ser? Eu vou encerrar aqui, vamos lá. 2 minutinhos eu entro, 2, tá bom? Aí, vê se vocês conseguem entrar junto comigo. Eu deixo um recadinho lá, tô entrando, tá bom? Pra gente fazer. Até já. Até já.